Vamos então ver o atributo ofertar-se ao puro equilíbrio, que faz parte do grupo de atributos da cura. Número 9. Nós sabemos que neste mundo manifestado não existe um equilíbrio permanente. Um equilíbrio permanente pode existir numa outra evolução, mas sempre que há uma manifestação, sempre que há uma criação, o equilíbrio nunca é estável. O que acontece são momentos de equilíbrio. Isto porque nós estamos sempre recebendo impulsos evolutivos, então nunca se pode formar um equilíbrio permanente, porque senão ficaria tudo estagnado, tudo equilibrado, mas tudo morto. Então acontece um equilíbrio, mas logo depois vem um novo impulso evolutivo e aquele equilíbrio se desmancha. Então se trata de, a cada impulso evolutivo que chega, nós o acolhermos, porque aí imediatamente depois se refaz o equilíbrio, mas num ponto mais alto, não como era. E a tendência de quem está encarnado, a tendência de quem está na matéria, é querer que as coisas continuem equilibradas, assim como se chegou nelas, mas isto é impossível. Então, quando há este momento harmonioso, este momento belo, este momento feliz, como dizem as pessoas, em seguida vem um impulso. Se nós não recebemos este impulso, ao invés de passarmos para um equilíbrio maior, nós ficamos aí meio no caos. Porque recusamos o impulso, porque não recebemos o impulso, e aí então começa o desequilíbrio. Esses impulsos que nos chegam não vêm só de nós. Esses impulsos não visam só a nossa evolução individual. Porque se visassem só a nossa evolução individual, seria mais simples para nós recebê-los. Porque eles viriam contando, inclusive, só com a nossa essência, só com a nossa forma. Mas esses impulsos podem vir de outras conjunturas, nas quais nós estamos inseridos. Então nós podemos estar muito equilibrados numa situação, mas de repente há um impulso ao planeta todo. Então este impulso vem com uma qualidade, este impulso vem com uma intenção, este impulso visa uma vida maior do que a nossa, visa a vida do planeta. E nós recebemos este impulso, no grau que podemos receber. E seja o impulso que for, se ele for evolutivo, se ele vem do alto, isso nós sabemos dentro que é evolutivo. Isto nós sabemos no nosso íntimo. Não está escrito nele que ele é evolutivo. Isso nós sabemos. Nós sabemos que ele veio para colocar as coisas num outro ponto, mais elevado. E quando então nós estamos recebendo um impulso que não é exatamente do nosso eu superior, mas que é um impulso maior, que veio para uma conjuntura maior, então aqui nós temos que nos lembrar disto na hora e nos adaptarmos muito. Então pode vir um impulso que seja para o planeta, pode vir um impulso que seja para uma raça, pode vir um impulso que seja para a transformação numa nação, e isto vai refletir no nosso equilíbrio. E isto pode não estar exatamente afinado
como se esse impulso tivesse vindo só do nosso eu interno, sob medida para nós. Um impulso individual. Nós recebemos outros tipos de impulso, então. E quando um planeta está entrando num novo ciclo e numa fase de transição como esta, então nós estamos recebendo impulsos muito variados. Estamos recebendo impulsos muito diversos, impulsos de vários tipos. E quando vem o nosso próprio impulso, então este coloca tudo no lugar. Este deixa tudo homogêneo. Então nós temos que estar flexíveis a esses impulsos evolutivos, venham de onde vierem. Temos que estar flexíveis e ao mesmo tempo conectados com o nosso próprio ser interior, porque ele tem esta energia, ele tem esta forma de harmonizar tudo isto. Então a nossa trajetória individual, a nossa vida individual, deve estar bem disponível para esses impulsos. E aqui nós somos muito provados, porque se nós temos que alcançar uma consciência planetária, claro que os impulsos que vêm para o planeta vão ser muito evidentes para nós, em função de nós desenvolvermos esta consciência planetária. E nós sabemos que no planeta hoje existe um desequilíbrio muito grande em muitos setores da vida externa. Então, quando o planeta está recebendo esses impulsos evolutivos, a nossa vida externa, a nossa vida material, recebe impulsos que não são sob medida para ela, mas são impulsos que vêm para equilibrar grandes desequilíbrios. E se a nossa trajetória individual, se a nossa vida pessoal, se a nossa disposição não está aberta para receber tudo isto, a vida fica bastante acidentada. Enquanto nós procuramos só o nosso equilíbrio, enquanto nós procuramos só o equilíbrio daquilo que está em torno, nós não vamos conseguir isto. Não vamos conseguir isto porque uma situação equilibrada, um puro equilíbrio, não é só o equilíbrio do indivíduo. É o equilíbrio de tudo, do todo. É o equilíbrio geral do universo. E você começa exatamente a entrar neste equilíbrio, não só quando busca o seu, mas quando você começa a sentir também o outro. Você começa a perceber o que está se passando com o outro, mesmo que seja o desequilíbrio do outro. Então você está ali, mais ou menos estável, mais ou menos equilibrado, harmonioso. De repente você começa a sentir o desequilíbrio de um outro. Ou você começa a sentir o desequilíbrio do planeta. Você pode perceber outros desequilíbrios. E isto não deve te abalar. Isto não deve te trazer nenhuma forma de reação. Porque se o seu equilíbrio está sendo abalado por alguma coisa que esteja se passando, pode ser até fora, você aí também não tem que ter nenhuma forma de reação. E você tem que estar nestas provas, você tem que passar por estas coisas, até você não fazer diferença entre uma situação equilibrada e um momento de desequilíbrio. Você não tem que fazer diferença entre estas coisas. Então, se chega um momento em que as coisas se alteram, em que as coisas perdem o equilíbrio, você vai viver isto
vai viver isto sem rejeitar isto também, porque isto faz parte de um equilíbrio maior, que você tem que colaborar para que aconteça, que você tem que colaborar para que se instale. Então nós podemos, a uma certa altura, começar a viver momentos de desequilíbrio, momentos de alterações que não são nossos, que são do ambiente, que são de outros, karmicamente ligados a nós, que são do planeta, que são da raça humana ou que são até maiores. E você tem que estar nisso como se você estivesse equilibrado. É aqui que se vai formando este equilíbrio maior. É aqui que vai acontecendo este atributo. Porque isto tudo tem que entrar em leis superiores. Porque isto das coisas serem equilibradas e logo depois não serem, claro que isto é uma lei daqui. Isto não é uma lei superior. Isto não é, por exemplo, a lei numa evolução inanimada. É outra evolução onde isto não existe. Isto não é uma lei na vida inalterável. Lá são outras leis. Então você tem que ir aprendendo a entrar nestes outros circuitos. Você precisa ir aprendendo a entrar nisto. Mas você não entra sozinho nessas evoluções superiores. Você entra com tudo e com todos que fazem parte daquela sua evolução atual. Então aí você está relativamente equilibrado e se você não se mantém identificado com uma série de coisas, com uma série de fatores, com uma série de tendências que são nitidamente individuais, que são pequenas, que são mínimas, com relação ao que se passa, por exemplo, no mundo. Então, se você não está identificado com isso, se você não está envolvido com isto, você tem condições de passar por esses estágios, de passar por essas oscilações, sem se desequilibrar. Intimamente, interiormente, internamente. Então aqui fora pode estar acontecendo qualquer coisa, que quer que seja. E você pode estar até participando daquele acontecimento. Sim, porque karmicamente você faz parte de uma humanidade, de um certo setor da humanidade que está bastante desequilibrado, está à beira do caos. Então, você faz parte disto. E aqui precisa estar neste mar de acontecimentos sem perder aquele alinhamento, sem perder aquela consciência interna, sem perder aquele ponto de equilíbrio em você, para estar nisto de uma forma quase indiferente. Não indiferente no sentido de que não vai ajudar isto a se equilibrar, mas indiferente no sentido que isso não te toca. À medida que nós vamos nos liberando de olhar só para nós mesmos, quando acontece isto, porque veja, por exemplo, num grupo de qualquer tipo, grupo espiritual, um grupo família, qualquer tipo, se aquele grupo está muito coligado com certos valores materiais, por exemplo, valores individuais, valores pessoais, ali qualquer coisa que aconteça vai refletir de forma muito mais desequilibrada, porque ali já são vários indivíduos. E nós nessas conjunturas, nessas situações, teríamos que nos lembrar que ali existe uma inteligência superior agindo, que ali existe uma vontade suprema agindo,
que ali existe algo determinado não só para um indivíduo, mas determinado para a totalidade da vida, então que tudo aquilo faz parte de uma trajetória. E nós temos que encontrar a nossa parte nesta trajetória, temos que começar a sentir a parte dos outros nessa trajetória, para irmos, sem perder o próprio equilíbrio interno, vivendo isto. Então, esta oferta que se faz não é uma oferta para você se sentir imediatamente, totalmente equilibrado. Você aqui está se ofertando para um equilíbrio maior. E o equilíbrio maior inclui tudo que está desequilibrado e que precisa entrar nesta totalidade. Isto precisa ser resolvido aí. Nós começamos a entrar em leis superiores, começamos a ficarmos liberados desta lei de equilíbrio material, porque esta lei de equilíbrio material, agindo sobre nós, claro que vai levar em conta as nossas vidas passadas. Vai levar em conta o desequilíbrio que nós produzimos em etapas passadas. E aqui, para nós entrarmos em outras leis, para nós entrarmos em leis que não sejam retributivas, como esta, por exemplo, do karma material, né? Porque nesta lei do karma material, volta para você tudo que você enviou para outros. Tudo que você expeliu, isto volta para você. Então, dentro da lei do karma material, o que acontece foram coisas criadas por você, basicamente. Agora, para entrar em leis superiores, para sair desta forma de estar sempre recebendo retribuição de tudo aquilo que fez e de se entrar num equilíbrio maior e de se começar a participar de um equilíbrio maior, nós precisamos estar bastante desapegados de nós mesmos, porque nós mesmos estamos coligados com esta lei de causa e de efeito, com esta lei kármica. E nós não podemos entrar em leis superiores onde isto não existe desta forma. Nós não podemos estar nesta vida como a hierarquia está, enquanto nós estivermos identificados conosco, como seres individualizados, como situações personalizadas, como elementos separados. E aqui tem toda uma educação a ser vivida, toda uma educação a ser desenvolvida. Vocês se lembram que os chineses antigos, diziam: você não tem sapato? Lembre-se de quem não tem um pé. Não é? E assim por diante. Você não tem isto? Lembre-se de quem tem menos. Isto vai fazendo com que você dissolva esta forma retributiva, este karma seu. E embora pareça que você está se identificando com um karma mais rígido, com um karma mais duro, você aqui está realmente entrando, participando de um equilíbrio geral. Você está fazendo parte de um equilíbrio maior. Então a prática da renúncia àquilo que nós somos, a prática da renúncia das nossas tendências, dos nossos apegos, principalmente dos nossos apegos, há pessoas que estão presas em pontos desequilibrados, presas em pontos que não são harmoniosos, que não são belos, porque estão apegadas a coisas, porque estão apegadas a pessoas, apegadas a elas, apegadas a sistemas, têm apegos, não estão livres para ser o oposto.
não estão livres para deixar de ter as coisas, não estão livres para viver de outra forma. Estão forçando uma coisa que não é aquilo correto no equilíbrio geral. O correto no equilíbrio geral é outra coisa que nós não conhecemos, nós não temos esse conhecimento. Então esta oferta a esse equilíbrio maior, esta oferta a esse equilíbrio puro, está muito unida, muito conectada a esta oferta à vontade suprema. A vontade suprema. Suprema quer dizer a vontade total. Porque se você quiser realmente entrar neste equilíbrio do atributo, você precisa estar ofertado à vontade total, nem à vontade da tua mônada. A vontade da tua mônada vai trazer para você um certo equilíbrio. Mas este equilíbrio maior, isto você tem que estar ofertado à vontade total. É claro que a tua mônada, que é o teu espírito, que se oferece para isto. Isto reflete em você. Olha, se você está se ocupando deste assunto, se você está ouvindo isto, se você está conseguindo ouvir isto, é porque a sua mônada já está fazendo isto. Então aqui trata-se de você estar realmente ofertado. Ofertado quer dizer entregar tudo aquilo como é. E se abrir para que seja outra coisa, seja o que for. Seja o que for. E aqui, neste jogo de equilíbrio, que é a nossa transição de leis materiais, de leis terrenas, de leis individuais, de leis da alma para leis maiores, neste jogo, nestas transições, porque nós estamos em transição. Nós estamos em transição das leis da personalidade para as leis da alma. Estamos em transição das leis da alma para as leis do espírito. E o espírito está em transição das leis dele, das leis do nível monádico para as leis divinas. Está tudo em transição. Então aqui realmente ou se quer o equilíbrio total ou se vai sofrer um pouco. Porque equilíbrio de um e de outro, equilíbrio de uma situação ou de outra, equilíbrio de um grupo ou de outro, isto hoje é muito curtinho. São períodos muito curtos, são momentos muito fugazes. E este equilíbrio total, este equilíbrio geral, é uma transição em todos os nossos níveis. Em todos os nossos níveis. E aqui então, nesse nível consciente aonde nós estamos, aqui realmente se trata de quando há alegria, há alegria, quando há tristeza, há tristeza, quando há prazer, há prazer, quando há contrariedade, há contrariedade, quando há alimentação, há alimentação, quando há fome, há fome. Estar aí, sabe? Estar aí, mas não inerte, não aí submisso. Estar aí realmente entregue e conectado, mas tendo em vista este equilíbrio maior, não tendo em vista a solução da própria vida, a solução da própria situação, porque isto não tem solução hoje em dia, isto está hoje tudo fora de caminho, tudo. É um descaminho que vem de milênios, que está tudo concentrado hoje. É um descaminho de milênios que está aí, na nossa situação atual, no quadro atual da nossa situação. Então aqui, buscar o equilíbrio disso diretamente, querer consertar isso separadamente, isto é uma grande ilusão. Uma grande ilusão e uma inexperiência. Então, como está tudo em transição, como todos os níveis estão em transição, todos os níveis estão se reequilibrando numa outra voltagem,
você aí tem que estar realmente equilibrado com uma vontade maior. Você tem que estar alinhado com uma vontade maior que está levando tudo para um equilíbrio geral. E aí você entra, como se você mergulhasse realmente num oceano, mas sem perder aquela conexão com seu ser interno, porque em todos os níveis do seu ser interno vai se formando um certo equilíbrio que vai permitir que você participe desta transformação geral, que você participe deste reequilíbrio geral, que vai ser todo um outro equilíbrio muito diferente desse equilíbrio que nós conhecemos. Aqui neste planeta, na superfície deste planeta, nós estamos, por exemplo, habituados a viver momentos de equilíbrio, enquanto um outro ali do lado está vivendo um momento de desequilíbrio. Aqui nós estamos habituados a ter coisas ao lado de um que não tem nada. Então isto para nós é considerado equilíbrio. Então isto está completamente hoje comprometido. Isto hoje está completamente fora de uma programação evolutiva. Então aqui, claro, cada um vai procurar estar em equilíbrio. Mas esse estar em equilíbrio precisa ver como, em que você quer estar em equilíbrio. Só você estar em equilíbrio? Só a sua situação estar em equilíbrio e o resto? Então esta lei do equilíbrio hoje vai um pouco além do nosso karma material. Isto vai um pouco além do nosso equilíbrio individual, do nosso equilíbrio grupal, do nosso equilíbrio como nação ou como planeta. Isso está num equilíbrio cada vez maior. E aqui, se você ainda está muito centrado nas tuas formas de perceber, de ver, de ser, de querer, de lutar, de fazer, então aqui os momentos de equilíbrio vão ser muito rápidos. Vão ser aqueles momentos de compaixão que a luz tem de você e manda aqueles momentos, mas vai ser muito rápido. Isto porque você está tratando desta sua relação com o equilíbrio de uma forma muito pequena. E nesta lei, se para nós está faltando alguma coisa, olhe para aqueles aos quais falta tudo. Mas sem uma passividade a isto, com uma aceitação, mas porém com uma reafirmação, com uma reconfirmação, com uma consagração da própria vida, não ao próprio modo de fazer a vida, a consagração da própria vida para uma vida maior. Uma vida maior que não é vida individual, que não é vida grupal, isto é vida universal, isto é uma vida mais ampla. Então esta é a oferta que esse atributo está propondo. Não é você se ofertar para ser equilibrado. Você está se ofertando a um equilíbrio do qual nada está excluído. E com isto você vai realmente passar por etapas, por transformações, pressões, vai receber impulsos e você deve se manter equilibrado dentro disso tudo. Passar por tudo isto com equilíbrio, com esse equilíbrio menorzinho, né, que é o nosso, que é de estou triste, estou alegre, tenho que comer, não tenho que comer, não tenho que comer. Este equilíbrio pequenininho, isto você tem que estar com ele no bolso, pronto, para tirar a qualquer momento. A oferta não é para isto é kármico. A oferta é para outra coisa, é um outro equilíbrio. É um equilíbrio que não é nosso individual, é do todo. Isto é uma outra ordem. Este é que é o puro equilíbrio, porque o nosso equilíbrio individual não é puro. É um pedacinho do equilíbrio total. O puro é o outro. O puro equilíbrio
é aquele onde tudo está equilibrado. E claro que não é nesta evolução atual que isto vai se realizar. Mas na consciência monástica ninguém está vivendo só para o momento atual. Isso está sendo feito em nome de algo que ainda não aconteceu. Até de uma outra evolução, como possa ser uma evolução totalmente equilibrada, isto é, uma evolução inanimada, inalterável, que não é esta. Mas veja como a consciência monástica é ampla, como a consciência monástica é infinita, que traz para dentro desta evolução algo que não é desta evolução, que é de uma outra evolução. Então este equilíbrio puro não é desta Terra e não é nem desta evolução material. Que esta evolução material vai adiante com momentos de menos equilíbrio, com alternâncias. Mas aqui este puro equilíbrio com o qual nós podemos sonhar e até às vezes experimentar em sonhos, isto é o que está se pedindo. E aqui, tudo que são as nossas circunstâncias atuais tem importância como escola para nós, como aprendizagem para nós. Mas mais que isto, não devem nem nos tocar. Não deve ter influência nenhuma sobre aquilo que nós realmente somos e sobre onde estamos. Onde estamos quer dizer lá dentro, no nosso mundo interior. E tem até um exercício para isto. É você estar tendo sempre em mente este ser único, esta consciência única. Se você precisa pensar em algum ser, para fazer o exercício, você pensa em Deus, pensa nesse ser único. Mas se você já está fazendo isto em consciência, você pense numa consciência única. Se é única, está presente em toda parte. Portanto, o que quer que esteja acontecendo com você, aquela consciência única está ali. Então está certo. O que você quer mais? Mas isso tem que ser realmente um esforço. Aqui precisa um esforço, porque você vai ver este equilíbrio, vai ver esta consciência, vai ver este único ser, vai ver este amor nas diferenças. Você vai ver isto tudo até dentro do desequilíbrio, na heterogeneidade. Nunca perder isto de vista, nunca tirar isto da consciência. Esta é a oferta ao puro equilíbrio. Não quer dizer que se vá viver em puro equilíbrio já. Isto é uma oferta. E se existe esta unidade, isso está incluído nesta unidade, esta unidade está incluída aqui, e assim vai se formando este equilíbrio maior. Isto vai acontecendo. Pode não haver um equilíbrio inalterado, mas um equilíbrio espiritual pode acontecer. Uma calma espiritual, uma harmonia espiritual, isto pode acontecer. E é para isto que este atributo leva, se houver realmente esta oferta. Mas esta oferta não é para equilibrar as coisas como elas estão. Esta oferta é completamente aberta, seja para o que for.